governador Tarcísio de Freitas e também, né, o secretário nacional de Habitação, que é ele quem primeiro fala ao púlpito. O nosso microfone está ali posicionado. Como é o nome do secretário, Jacques, por favor? O município de Marília e outros municípios de São Paulo podem Augusto Rebelo, vamos ouvi-lo. Então, a perspectiva é boa, o orçamento está sólido, é um orçamento recorde, e o Estado de São Paulo tem sido um grande recebedor desse recurso, né? Eu comentei aqui, nós temos 80 bilhões de reais já destinados, não é para frente, é já feito, e esperamos que esse próximo ano e meio tenhamos aí um volume maior para o Estado de São Paulo também. Obrigado. O próximo a falar, vamos ver quem depois do secretário nacional de Habitação será posicionado a esse púlpito. Toda a imprensa e o Ayrton Rodrigues está ali com a câmera no ombro, mostrando ainda um momento de cumprimentos. O governador já desceu do palanque que foi montado na cidade de Marília, junto a esse residencial entregue nessa sexta-feira, a construção da Pacaembu Construtora. Prefeito Vinícius Camarinha, chegando, Tarcísio de Freitas para falar com a imprensa. Vamos ouvir o governador ao vivo, direto de Marília. Só para fazer uma abertura, né? Mais uma entrega aí do Casa Paulista, né? A gente tem atuado em várias frentes na questão da habitação, uma frente que é a construção direta via CDHU, uma frente que é o subsídio por meio da carta de crédito individual, que é a modalidade daqui, onde a gente dá o cheque para a pessoa, para a família, para ela conseguir financiar sua casa própria. A gente tira a entrada, né? Reduz a prestação, então a gente consegue baixar nível de renda, faixa de renda das pessoas que conseguem ter acesso a um condomínio desse padrão. Então a gente consegue trabalhar com faixa de renda de um salário mínimo e meio, 1,9, menos de 2 salários, por meio desse subsídio. E nós temos a carta de crédito associativo, que é aquela modalidade onde o Estado compra o imóvel e passa para as pessoas nas condições da CDHU. São 60 mil unidades entregues no Estado de São Paulo, são 111 mil unidades em obra, né? São 42 mil unidades que estão em vias de contratação, então a gente vai passar das 210 mil unidades. E aqui na região de Marília, a gente já tem na região mais de 3.400 imóveis entregues e a gente vai entregar, está contratando, né, e tem em produção mais quase 4 mil unidades. Então a gente vai superar as 7.200 unidades aqui na região de Marília. Então é um programa que está andando muito bem. Hoje mais uma entrega. A gente sai daqui para celebrar um investimento em Promissão, que é um investimento aí do agronegócio, né? Uma planta frigorífica que está sendo aberta, ampliada, né? Então são mais de 500 milhões de reais de investimento. O Estado de São Paulo está indo muito bem. É um estado que cresceu no primeiro tri desse ano 2,4%, abriu 171 mil empresas, gerou 280 mil empregos. E toda oportunidade de celebrar os investimentos a gente está fazendo, a gente está mostrando que esses investimentos estão chegando ao nosso estado. Vamos ver qual é o próximo assunto tratado pelo governador. Porque a gente resolveu usar o mesmo projeto do AME Ribeirão Preto, né, que é um AME de excelência, um AME que foi todo pensado, é o mais moderno que a gente tem no estado de São Paulo. Então a gente resolveu trazer para Marília aquilo que tem de mais moderno. Então a gente está reproduzindo o projeto, a área doada pela prefeitura, uma área grande, uma área que acomoda esse ambulatório, né? E a gente deve licitar agora no início do segundo semestre. O Fernando que está perguntando agora. Não. Faz a pergunta. Governador, a gente está ao vivo e a prioridade é para quem está ao vivo. A gente tem uma demanda com relação à saúde. O MEDEX aqui da cidade de Marília já melhorou muito com relação à falta de medicamentos desde que Eleusis veio aqui. Porém, existe uma questão da infraestrutura. As pessoas ficam do lado de fora, na chuva, no vento, no frio, passando todo tipo de intempérie, com fichinha na mão, o processo nada informatizado. A gente está melhorando isso, vai melhorar. Assim, é o que eu... Posso? Claro. Obrigado. A gente vai melhorar por meio da terceirização desse serviço. A gente tem que entender que a dispensação de medicamento, primeiro, não é um problema de saúde, é um problema de logística. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue fazer as melhorias. A gente vai aumentar a capilaridade, primeiro, trabalhando junto com as prefeituras. Então, as prefeituras vão passar a ser os grandes centros de distribuição. A gente vai ter um hub central e aí vai capilarizar, vai distribuir esses medicamentos para as prefeituras, e as farmácias das prefeituras é que vão ser os pontos de dispensação dos medicamentos para o Estado. E aí a gente vai ter condição até de entregar o medicamento em casa para acabar com essa questão das filas. Então, como é que a gente vai fazer? Aumentar o braço e usar as prefeituras como os agentes de distribuição dos medicamentos do Estado. A gente, além disso,
está contratando mais servidores e está investindo em sistema. A gente vai fazer um investimento pesado em sistema, né, para que a gente possa aí, então, melhorar essa prestação de serviço. Tem 14 servidores da farmácia aqui de Marília sendo contratados para melhorar o atendimento e, como eu falei, a gente vai aumentar a infraestrutura porque a gente vai usar os próprios braços da prefeitura, as prefeituras todas têm farmácia, tá certo? Para que a gente possa fazer a distribuição da medicação por meio das várias farmácias que as prefeituras já têm, incluindo Marília. Prazo. Isso já, agora segundo semestre. Agora, voltando na pauta da habitação, o feirão das casas do novo Casa Paulista. São 1.200 cheques do governo do estado. Aqui para Marília, proporcionalmente, é o maior do estado de São Paulo. Queria que eu falasse um pouco sobre isso, porque eu acho muito importante que as pessoas saibam o que está acontecendo aqui nesse momento. Está acontecendo, feirão grande, né? Não está acontecendo só aqui na região, está acontecendo em outras regiões do estado. Agora, a ideia é justamente essa, são 1.200 cheques para que as pessoas possam ter, dentro dessa lógica da Caixa de Crédito Imobiliário, ter acesso aí a empreendimentos. A família escolhe, a grande vantagem, a família escolhe o empreendimento que ela quer morar, a gente seleciona os empreendimentos que vão sair, aporta o cheque para a família para que ela possa ter condição de realmente entrar nesses empreendimentos. Então, ela pega um empreendimento de bom padrão, que muitas vezes ela não teria renda suficiente para entrar, a gente consegue ou diminuir a prestação, afastar a entrada por meio desse subsídio. Esse subsídio ele vai variando de acordo com a cidade. Então, por exemplo, a gente às vezes está conseguindo levar empreendimentos para municípios menores por meio do aumento do subsídio. Então, e a gente, quando faz isso, também tira o risco da construtora. Então, a gente consegue alcançar mais gente e isso é uma das vantagens do programa habitacional. A última, prazer, fala o nome da TVT, aqui. A gente precisa falar sobre a questão do CDHU aqui em Marília. A gente hoje está falando sobre a entrega de mais de 800 casas, só que a gente tem um problema de mais de 880 apartamentos parados, eles foram desabitados, enfim, dessa indenizações estão recebendo aos poucos. Mas sobre o espaço, sobre essas famílias que aguardaram durante tanto tempo, o que vai ser feito? Qual a resposta para as famílias e aquele espaço, porque os prédios já estão prontos. Agora, você está falando do caso daquele CDHU que está com comprometimento estrutural. Uma coisa que a gente tem que entender também é a responsabilidade das pessoas. Esse é um CDHU que foi entregue há 25 anos atrás. A gente entrega a moradia para as pessoas têm que cuidar da moradia. Então, primeira coisa, não dá para esperar que o Estado fique permanentemente sendo responsável por uma moradia que foi entregue há 20 anos atrás. Acho que isso tem que ficar claro. Você entrega a moradia para a pessoa tem que cuidar do seu imóvel. A gente não pode ter a CDHU responsável a vida toda por imóvel. Então, às vezes as coisas são colocadas como se a responsabilidade fosse do Estado. Não é mais. A deterioração estrutural, o comprometimento, não é de responsabilidade da empresa que entregou esse imóvel há 20, 25 anos atrás. E você não pode imaginar que a empresa, senão não tem limite isso, que a empresa vai ficar responsável ad eterna, a vida toda, senão a gente vai deixar de fazer construção para quem precisa, para ficar cuidando de quem recebeu lá atrás e não cuidou. Nós tivemos uma série de questões aí que contribuíram para essa situação. Agora, o que o Estado está fazendo emergencialmente? Tirou as pessoas, essas pessoas estão no aluguel social, e aí nós vamos entrar fazendo a recuperação estrutural desses apartamentos. A gente está indo além do que até seria dever do Estado. Está indo além, porque a gente quer atender, e o município está sendo parceiro nosso nisso. Porque, veja, para evitar uma tragédia, para evitar um mal maior, então você tem um problema de utilização do equipamento. O equipamento foi entregue há muitos anos. Imagina se eu te dou a casa, você não cuida da casa, e 25 anos depois você chegou ao Estado, vem cá, cuida da minha casa aqui, faz sentido para você? Acho que não faz sentido. Mas ainda assim, a gente tirou as pessoas, a gente está cuidando das pessoas, a gente deixou as pessoas no aluguel social, a gente agora recupera a estrutura para depois trazer as pessoas de volta numa estrutura recuperada, numa estrutura íntegra. Nós vamos corrigir os problemas estruturais que podem, inclusive, levar ao colapso daquela estrutura. Então, tem como recuperar a estrutura? Tem como recuperar a estrutura. Nós vamos fazer isso? Vamos. Então, isso já está acertado com a Prefeitura, tem a parceria da Prefeitura e é nessa linha de ação, entre outras linhas de ações que eram possíveis, é nessa linha de ação que a gente vai atuar. Governador Tarcísio de Freitas, por último, falando sobre o conjunto Paulo Lúcio Nogueira, os predinhos da CDHU na cidade de Marília, que foram desocupados, uma questão de risco às vidas ali, aos moradores. Sempre dissemos isso, a CDHU entregou e largou. O povo que estava na miséria entrou numa condição de habitação, isso sempre, não só eu, mas todos os profissionais de comunicação. A CDHU toma a tua chave, agora vocês vão ter que pagar.
condomínio, vocês vão ter que cuidar. Pessoas que não foram educadas para... Ao vivo, Fernando Garcia com o Ailton Rodrigues, direto de Marília, essa solenidade de entrega de 806 unidades habitacionais construídas pela Pacaembu.